Bom dia a todos, tudo bem? Obrigada pela presença. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Primeiro, muito obrigada aí pela presença de cada um de vocês. Acredito que a boa política nós fazemos exatamente conversando com as pessoas, podendo ouvir a opinião de cada um de vocês, né? E para isso, primeiro quero me apresentar, falar um pouquinho do por que estou aqui, candidata a deputada federal. E é o momento de nós nos conhecermos melhor, o momento que a gente possa ouvir um pouco de vocês, de qual que é a expectativa, né, da juventude aí para um deputado federal. Né, o meu nome é Gisela Simona, né, muitos aí me conhecem como Gisela do Procon, em razão dos 9 anos que tive à frente do Procon, e foi um período marcado pela luta de muitos direitos, né, de todo o estado de Mato Grosso, dos consumidores de Mato Grosso, né? E foi exatamente a minha história dentro do Procon que me fez estar hoje na política, né? Até porque, enfrentando esses desafios ali dentro, com alguns interesses econômicos, a gente percebe que muita coisa do que acontece ou deixa de acontecer na nossa vida, ela depende sim da política, né? Porque é isso, se hoje você tem às vezes um serviço público que não funciona, desde um médico sem hospital, sem medicamento, né? Se a gente tem uma condição, por exemplo, de ter um asfalto na rua ou não, de ter creches, de ter uma escola em período integral, tudo isso são situações que passam pela política, né? Então é muito importante sim que a gente possa se envolver, né? Saber aí quais as propostas dos candidatos, o que pensa cada um sobre as várias áreas de serviço público, né? Para que a gente possa fazer a escolha consciente aí no próximo dia 2 de outubro, né? Então, eu trago uma bandeira muito forte na questão dos direitos dos consumidores, né? E aqui falo já de algo que é bem importante na nossa vida, né? Principalmente a juventude, que é a internet, né? Não sei se todos sabem, mas a internet até hoje, no Brasil, a internet móvel, que é essa que nós temos no celular, ela não é considerada um serviço essencial. E é por isso que o serviço não tem a universalização dele, né? Então é por isso que você vai ali para Chapada dos Guimarães e cai o sinal, não tem. Você vai para um sítio na área rural, já não tem, né? Alguns municípios de Mato Grosso não tem internet móvel, só funciona quando tem Wi-Fi. Essa sim, a banda larga é um serviço essencial, né? E são situações que a gente sabe que não é algo que eu preciso, eu necessito, né? Então é essencial realmente, né? E são bandeiras que a gente quer levar, né, junto com outras políticas públicas para Brasília, para realmente isso sair do papel, né, e ser aprovado aí, para que realmente a gente possa ter esse acesso finalmente da internet para todos, né? E além da questão do direito do consumidor, a gente tem projetos voltados sim para a educação, quando nós falamos de creche e escolas em período integral, né? Nós temos aí propostas que, como mulher na política também, né? Mas eu não quero falar muito, eu quero um pouco saber o que vocês têm curiosidade de saber, de como eu penso aí sobre cada uma das áreas, e aí sim eu vou respondendo, né, na medida que vocês vão perguntando um pouco do que eu penso aí sobre cada um dos pontos de interesse de vocês. Você falou que você, por exemplo, essa questão da internet para todos, de você universalizar ela. Por exemplo, hoje, se um jovem quer sair de casa, custa muito caro, porque primeiro que você já tem um salário mínimo, que às vezes não dá para fazer muita coisa. E aí, por exemplo, se eu não consigo escolher a minha empresa de energia, porque isso acaba trazendo... eu só tenho, a única lugar que eu tenho aqui para fazer, para poder ligar a minha energia é na Energisa. Então, assim, isso vai custando ainda mais caro, eu não posso escolher. E para eu, jovem, sair de casa, isso acaba dando um custo alto, eu não consigo ter o controle da minha vida. Então, eu acho que você vai ter alguma política pública para isso, por exemplo? Sim, na verdade, eu tenho aí uma defesa, né, de que a gente acabe com o monopólio de alguns serviços públicos, né? O que é esse monopólio? Né? Hoje, nós falamos aqui da telecomunicação, se você quiser uma linha telefônica, por exemplo, você escolhe a Oi, a Claro, a TIM, a Vivo, você tem várias empresas que você pode escolher, optar aquela que tem um preço melhor, que tem uma qualidade melhor, né? Mas hoje, se você, né, for aí ter uma casa nova e quiser instalar energia elétrica na sua casa, nós só temos uma empresa, né, que é a Energisa, por força de uma lei federal que obriga a ter, que permite apenas uma única empresa no estado de Mato Grosso.
E isso é muito ruim, porque quando você não tem concorrência, né, o interesse da empresa em melhorar a qualidade do atendimento, né, em fazer um preço mais justo para o consumidor, praticamente não acaba, porque fazendo bom ou mau serviço, ela continua sendo a única empresa, né? Então, é algo que a gente precisa mudar, né, não só na energia elétrica, como a água também, é um serviço que hoje, né, nós temos aí, Cuiabá é uma única empresa de água, Várzea Grande uma única empresa de água e cada município de Mato Grosso somente uma empresa. Então isso faz com que os serviços que são essenciais não sejam tão bons na qualidade deles e o preço acaba sendo alto para o consumidor. Como que eu sei que os meus direitos de consumidor estão sendo feridos? E como no seu governo você vai valorizar esses consumidores? Os órgãos públicos precisam trabalhar, né, com o próprio PROCON, que eu faço parte, né, com informação ao cidadão. E mais do que isso, né, a gente defende que as escolas poderiam ter uma disciplina que ensinasse desde aí, da adolescência, da juventude, aulas sobre direitos, né, para que o cidadão pudesse se empoderar um pouco dos seus direitos, dos seus deveres, né, e pudesse assim ter os argumentos para ele fazer sua defesa ali no balcão da loja e etc, né? E os órgãos de fiscalização precisam funcionar. Precisam ter, inclusive, mecanismos mais rápidos de denúncia, né? Porque hoje o tempo para todo mundo é muito precioso. Então, você sair de casa para ir numa fila do PROCON, para ir numa fila de um outro órgão, para você fazer uma reclamação, tudo isso demanda tempo, né? E muita gente já não tem esse tempo. Então, a gente precisa também informatizar isso, ter hoje aplicativos que facilitem essas demandas, né? Para o cidadão de casa, do trabalho, de onde puder, poder aí acessar os órgãos de fiscalização. Gisela, num contexto e num cenário nacional, nós temos uma realidade muito forte de mulheres, mães jovens, mães solos, né? E tudo isso tem como consequência essa criança, essa mãe que está desamparada pelo poder público. O que você pensa sobre isso? O que você tem como proposta sobre isso? O poder público precisa se adaptar a essa nova realidade da mulher, da mãe trabalhadora no mercado de trabalho. E é por isso que eu tenho um compromisso, né, que no meu primeiro ano de mandato, naquilo que forem as emendas individuais, que são livres de destinação, eu quero dedicar 100% para a construção de creches em Mato Grosso, né? Porque hoje falta vagas de creches, né? E mais do que isso, nós temos aí conversado com muitas mulheres e o que a gente percebe é que os horários das creches, inclusive, eles não estão adaptados a esse novo momento que a gente vive, né? Porque nós temos uma situação de que a mulher que trabalha fora, que depende, por exemplo, de um transporte coletivo, muitas vezes às 5 da manhã, às 6 da manhã, ela já tem que estar dentro desse transporte para conseguir chegar no serviço, né? E dependendo da profissão dela, às 6 da manhã é a hora dela entrar no serviço. Então, nós não temos creche aberta nesse horário para receber o filho. Então, ela acaba dependendo, muitas vezes, dos avós da criança, ou ter que trabalhar dobrado para pagar alguém que cuide do filho, porque o poder público não se adaptou a essa nova realidade, né? Então, sejam as mães solo, sejam as mães que são casadas até, mas também os dois precisam trabalhar, o marido e a esposa, para poder dar conta do sustento do lar. Então a gente tem essa preocupação. Bom, eu não sei ainda se isso é a função propriamente dita de um deputado federal, né? Não sei se está no âmbito de discussão do deputado federal. Mas o que eu vejo muito assim para a juventude, que é uma realidade muito complexa, a gente, por exemplo, ter acesso à cultura, né? A gente percebe, por exemplo, que hoje a cultura a gente tem um acesso muito elitizado. Quem tem acesso à cultura tem esse acesso muito elitizado. E aí a minha pergunta é muito assim, existe formas ou uma política que você tem na mente assim, para a gente poder dar acesso a essa juventude mais periférica, né? Essa juventude, por exemplo, que está sendo os atendentes de shopping hoje, essa juventude realmente que trabalha por muito tempo, às vezes trabalha e estuda, para ter acesso a esse lazer, esse momento de lazer, de cultura? Então, primeira situação que eu acredito que é importante a gente comentar, como você falou da função do deputado federal, é dizer que um deputado federal ele tem a função principal de poder propor projetos de lei para o nosso país que sejam de âmbito federal, né? Num segundo momento, ele fiscaliza o executivo, né? E ele tem também emendas parlamentares que ele pode destinar para várias áreas de atuação, né? E dentro desse contexto eu penso que esse acesso à cultura, na verdade, ele pode começar lá na educação.
eu defendo que nós tenhamos mais escolas em período integral. Porque a escola em período integral, você teria um turno que seria exatamente para isso, estudar o português, a matemática, a biologia, a química, né? E um outro período para que nós pudéssemos incentivar o jovem a desde cedo querer aí se envolver em atividades culturais, em esporte, né? Exatamente você fomentar a música, você fomentar a dança, você fomentar os teatros, né, dentro das escolas, porque até isso faria com que a gente tenha mais opção também de cultura, que não só, às vezes, os grandes atores nacionais, mas localmente você fomentando mais artistas, né? E algo que hoje nós temos já vigente, que é uma lei que favorece o acesso à cultura, né? Todos aí se lembram da questão da meia entrada, né, para o estudante, a questão que nós temos aí algumas lutas já vencidas no que se refere à gratuidade para outras pessoas, algumas categorias, né, são incentivos importantes à cultura, mas eu penso que o incentivar localmente, né, ela vai fomentar que a gente tenha, primeiro, os nossos jovens participando e sendo também aí promotores protagonistas da cultura, e num segundo momento até tendo mais opção, né, hoje de lazer, porque quando você muitas vezes pensa em participar de um teatro, de um show, você já pensa em alguma atração nacional, porque aqui não tem às vezes tantas, né? Então, com isso nós teríamos condições de fomentar mais artistas locais, mais apresentações locais, e isso com certeza acredito que aumentaria a cultura. Então a gente tem inclusive no nosso plano destinação de parte das emendas para destinar a projetos sociais que trabalhem e incentivem a cultura com a juventude. Eu queria pensar um pouco sobre o ensino superior. Eu estudo na UFMT e sou de um bairro periférico, então eu penso bastante sobre o ingresso na UFMT. Quem entra na Universidade Federal hoje, né? Porque eu já estou prestes a me formar e eu vejo poucas pessoas do meu bairro, os meus pares ali da região, nesse espaço. Além disso, é muito comum a gente vê colegas que não conseguem se manter. Então, não é só uma questão de ingresso, mas de permanência, né? Então, pensando assim, no que cabe ao deputado federal, a você enquanto eleita, o que você poderia planejar e pensar nesse sentido de um ingresso na universidade de pessoas pobres e na permanência dessas pessoas até a graduação, se formar, pós-graduação e, se tiver vontade, né, seguir a carreira acadêmica. Com relação à questão do acesso, é muito claro e nítido que faltam vagas, né? Um primeiro ponto também, de maneira geral, porque hoje todos que em tese concluem o ensino médio deveriam ter a oportunidade do ingresso em uma universidade. E o vestibular, ele é uma barreira necessária também, no sentido de ter aqueles que estão mais aptos, mas deveria ser algo natural. Se eu cheguei até o terceiro ano, né, automaticamente eu estaria apto para entrar numa faculdade, né? Então isso seria algo automático da juventude, mas se cria a figura do vestibular, né, para mapear esse acesso, seja por uma questão de restrição de vaga no ensino superior, né, seja para tentar filtrar essa qualidade que deveria ser de todos, né? Então eu vejo que primeiro, há uma luta por mais vagas, né? Mato Grosso, por exemplo, hoje, que tem uma universidade estadual, ela poderia já estar ampliada, né? Existem aprovações aí de mais de 5 anos, por exemplo, da Unemate dentro de Várzea Grande, que até hoje não se concretizou. Então, são situações que precisam se concretizar. E como fiscal da lei, a gente pode exigir isso, né? Campus da Universidade Federal também pode se ampliar, né, para nós termos o aumento desse acesso, né? Dinheiro para a educação existe, o que precisa é gestão, né? Então, nesse sentido, a fiscalização nossa ela é muito importante, né? E num segundo passo, eu sei que é um tema polêmico, mas eu particularmente eu sou a favor das cotas, né? Porque as cotas, elas vinda pessoas que vêm da escola pública, pessoas que sejam de baixa renda, exatamente para a gente poder ter aí uma paridade maior, né, de quem entra no ensino superior, numa universidade federal. Eu acredito que dessa forma e com essa defesa, são mecanismos que a gente tem para poder ter aí a pessoa que mora na periferia mais presente dentro das universidades públicas aí federais. Falando um pouco sobre as suas propostas, eu queria saber o que você pensa quando a questão em pauta é a igualdade salarial entre os homens e as mulheres. Isso é algo que realmente precisa mudar.
Infelizmente, nós temos aí homens e mulheres ocupando as mesmas funções, né, e as mulheres ganhando até 20% menos, né, do que os homens. Isso dados agora recente de 2021. Então é uma situação que precisa de mudança, né, inclusive precisa de fiscalização, né, porque essa realidade a gente sabe que quem ali, a mulher acaba se submetendo a isso para ter o emprego, né, não é porque ela quer, mas hoje você não tem uma fiscalização nesse sentido, né, para que realmente os salários sejam iguais em condições iguais, né? Então são situações que precisam de mudança, né? E eu tenho no meu plano de governo, inclusive, né, de propostas aí para Mato Grosso, essa luta em cima dessa bandeira, né, que é tão importante, já que nós precisamos dessa igualdade. Gisela, no sentido ambiental, quais são as suas propostas para combater as queimadas que são tão frequentes no nosso estado, principalmente no período mais seco? Você, como deputada federal, qual vai ser as suas propostas para ajudar o nosso estado a diminuir as queimadas e o desmatamento? Sim, importantíssima pergunta, principalmente no estado como o nosso, né, em que tem aí os biomas, né, mais importantes, todos presentes aqui e que nós precisamos dessa preservação. E tivemos aí, infelizmente, né, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, na verdade, um quadro horrível de queimada junto ao Pantanal. Né, primeiro momento, na verdade, há uma necessidade de uma infraestrutura melhor, tanto para as defesas civis dos municípios, o que, como deputada federal, nós podemos auxiliar com envio de emendas específicas para essa questão da defesa civil nos estados e também ampliar o Corpo de Bombeiros, né, que são aí servidores guerreiros que fazem muito por Mato Grosso, mas ainda há um número muito pequeno de municípios de Mato Grosso que contam com a corporação. Então, há essa necessidade de investimento, né, e mais agentes do Corpo de Bombeiro, né, policiais militares do Corpo de Bombeiro e também que nós prezamos muito pela questão do concurso público e essa infraestrutura para realmente estar adaptada a chegar nesses lugares tão distantes de Mato Grosso e que precisam aí ter lá perto uma base para combater os incêndios. Gisela, eu tenho uma pergunta sobre a gravidez indesejada, que muitos jovens acabam passando por isso, muitas vezes por às vezes não ter uma informação ou um ensino devido. E eu queria perguntar como você poderia contribuir para a gente poder lidar com essas situações da maneira correta. É muito importante, na verdade, trazer esse assunto, né, como algo que é necessário, né, também aí dentro das famílias, né? Então nós precisamos entender, eu falei há pouco aqui, que informação é poder, né? Então muitas vezes isso acaba acontecendo por falta de informação, de orientação correta, né, de como prevenir, inclusive, a questão da gravidez, que tem que deixar de ser um tabu, né, e algo considerado normal, né, e que tem que ser um assunto, sim, dentro das famílias, né? Mais do que isso, e o governo pode, sim, trabalhar com programas, né, na verdade, de informação pública também, né? Não esperar que aconteça também só dentro do lar, mas pode haver mais informação por parte do poder público, como nós temos campanhas, né, que acontecem aí com frequência, seja para vacinação, né, seja para vários outros tipos de necessidades que a população precisa, há essa necessidade. E algo que a gente tem no nosso plano de governo, né, porque envolve muita questão das nossas meninas, das mulheres de maneira geral, Mato Grosso é um dos poucos estados do Brasil que não tem o Hospital da Mulher. Porque a menina, desde pequena, né, com a endometriose, que são as cólicas, etc., precisava, sim, ter um tratamento mais especializado. E ali ela poderia, inclusive, começar a compreender um pouco mais como é que funciona esse ciclo, né? Então, nós precisamos, sim, trazer o assunto para a discussão, ter campanhas informativas nesse sentido, mas ter espaços públicos adequados para poder dar esse amparo de informação que a menina, que a mulher, que o homem precisa nessa fase de formação. Gisela, nessa época de campanha eleitoral, a gente vê vários slogans inusitados. E me despertou a curiosidade de seu slogan do jeito certo. Por que do jeito certo? Importante a pergunta, Matheus. A gente escolheu porque, na verdade, eu sou uma pessoa, né, que a vida inteira eu entendi e compreendi, senti na pele que as coisas não devem ser no jeitinho. Aprendi isso com meu pai desde cedo, né, que não é dando jeitinho que as coisas se resolvem. Para dar certo, realmente você tem que fazer desde o início do jeito certo, com a verdade, né? Então isso sempre foi muito importante. Então, nesse sentido, o que a gente verifica hoje? Nós temos aí deputados
estaduais, deputados federais, né? Muitas vezes fazendo muitas promessas, etc. Mas o que nós queremos? Que nós tenhamos um representante que vá lá e faça a coisa do jeito certo. Nós não precisamos inventar a roda. Leis existem muitas no nosso país, no nosso estado. O que precisa é ser cumpridas, respeitadas e não muitas vezes das próprias autoridades sair aí coisa errada. Então eu acredito que o brasileiro, o mato-grossense de maneira geral, ele quer esse tipo de postura do cidadão, que ele faça as coisas do jeito certo, do jeito que deve ser. Bom, Gisela, em relação à proposta, eu sei que isso não é uma coisa geral, que não é para todo mundo, mas a causa animal, para boa parte da galera, é uma coisa importante, para a gente é importante. Aquilo é muito questão de sentimento. Por mais que seja um animal, aquilo está presente na nossa vida, traz coisas boas, tudo, é amor, é uma coisa muito importante para muitos. Eu queria saber de você, o que você tem de proposta em relação à causa animal, nesse contexto mais geral? Importante, né? Inclusive, eu sou mãe de 4 patas aí, né? Eu tenho 2 cachorros e 3 gatos, né? E os 3 gatos vieram por resgate e os 2 cachorros que tenho, eles, na verdade, são uma doação de uma pessoa que não gostava de cachorro, né? E ganhou, então eu acabei ficando com eles, né? Levei para casa para sentir e não consegui devolver e nem doar para ninguém. Mas a causa animal é algo que está no nosso plano de trabalho aí. Primeiro, né, há uma necessidade, uma carência de um hospital veterinário no nosso estado. Porque tanto para aqueles animais que são abandonados, né, e estão na rua e precisam ir para um abrigo num primeiro momento, mas que precisam de tratamento, e para pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que muitas vezes até quer ter um animal de estimação, mas que não teria condições de pagar um tratamento. Então, hoje, muitas famílias até deixam de adotar um animal porque sabe o custo que é ter, né, e fica inibido por conta disso, né, de não ter como dar o tratamento que ele merece. Então, nós precisamos do hospital veterinário, do abrigo para animais, né, e algo que nós precisamos fazer. Existe hoje muitos voluntários, protetores animais, né, que precisam de uma ajuda do poder público para poder fazer alguma coisa. Então, nós queremos trabalhar com a regularização dessas ONGs, que já existe, né, para que nós possamos aí prepará-los para receber, inclusive, emendas parlamentares, né, para que se tenha um banco de rações que eles possam receber, que eles possam ter aí, muitas vezes, essas clínicas que hoje já ajudam muitos animais, que elas possam ter algum incentivo fiscal para poder continuar dando tratamento para aqueles animais que são de rua, por exemplo. Né? E mais do que isso, a gente pensou também no cemitério de animais, que é algo que nós não temos em Mato Grosso, né? Alguns municípios hoje do Brasil já têm, porque o que acontece hoje? Se você tem um animal de estimação e ele vem a falecer, quem tem um quintal dentro de casa ainda enterra ali mesmo, mas a grande maioria está sendo jogada em terreno baldio, né? Não tem onde jogar, e hoje para um pet shop desfazer desse animal também tem um custo alto, né? Então muitas pessoas inviabilizadas. E a nossa defesa é que cada cemitério de humanos tenha um espaço de pelo menos 10% destinado para enterro dos animais. Isso é uma questão de dignidade para eles, como também uma questão sanitária. Gisela, nós vivemos em um momento muito difícil para a educação do país, porque muitas das nossas instituições públicas, elas são por muitas vezes sucateadas. Então, para você, como deputada federal, qual é a importância das nossas instituições públicas e como que você, com seu cargo, pretende fazer para fortificar essas instituições? Um dos eixos das nossas propostas é exatamente aí a questão dos serviços públicos, né? Porque hoje, principalmente a população que é mais vulnerável, que tem um poder aquisitivo menor, ela depende exclusivamente dos serviços públicos. Isso eu estou falando da saúde, eu estou falando da educação, né? Eu estou falando de serviços de segurança, que estão todos exclusivamente do poder público. Então, há uma necessidade, sim, de valorização desses serviços, né? Evitarmos aí essa questão que muitas vezes as condições de trabalho que tem, por exemplo, muitas vezes o professor, ele não tem um espaço adequado para dar aula, ele não tem condições de trabalho para dar aula, uma capacitação adequada, né? Nós tivemos aí o período da pandemia, por exemplo, em que o professor nunca tinha sido treinado para dar uma aula online, né? Então, claro, nós prevíamos uma pandemia, mas exatamente a falta de capacitação, simplesmente você empurrar, você vai fazer isso, não deu certo para os professores, não deu certo para os alunos, e nós estamos aí com um déficit na educação
que vai precisar ser feita alguma coisa para corrigir isso. Então, nós entendemos sim que os serviços públicos devem ser valorizados, né? Principalmente aí, como eu disse, são pessoas de baixa renda, são as que mais precisam, né? E nós precisamos valorizar os profissionais, nós precisamos dar boas condições de trabalho. Eu defendo o concurso público como algo que é essencial, né? A estabilidade do servidor público, né? Para que ele tenha segurança no desempenho das suas funções, para que realmente, né, a população também receba esse serviço de forma bem feita, né? Que a gente não reclame da falta de médico, da falta de enfermeiro, da falta de remédio, né? Porque isso vem do serviço público. Acerca das pessoas com deficiência, a gente vive uma sociedade que infelizmente não tem muita acessibilidade para esse recorte social. O que você, como deputada federal, tem como propósito para poder ajudar as pessoas com deficiência? Nós já tivemos uma grande conquista no Brasil, Pedro, que é exatamente ter a lei da acessibilidade, o que foi algo muito positivo, né? Porque se ela for cumprida ao pé da letra, essa questão da autonomia, né, das pessoas com deficiência, poder se locomover, poder participar de eventos, etc., isso é muito positivo. O que hoje, nesse ponto, não falta, na verdade, nem legislação. O que falta é o cumprimento, né? Então, como deputada federal, eu posso fiscalizar o cumprimento disso, trazer isso como bandeira e trazer também aquilo que a gente tem falado desde o início do nosso bate-papo aqui. A informação, ela é essencial. Muitas vezes, aquele que não é uma pessoa com deficiência, ele não consegue perceber o quanto que algumas atitudes dele também atrapalham o outro, né? Então, nós precisamos trabalhar com informação e exigência do poder público para que cumpra o que está na lei de acessibilidade. Lá em Brasília, o que você pretende fazer para ajudar os jovens que estão sendo afetados pelas drogas? A questão das drogas, ela é uma questão que passa desde a questão da educação em si, quanto a uma área de segurança importante no nosso país. O nosso estado, por exemplo, é um estado de fronteira, né, em que nós temos aí muito ingresso da droga por nossas fronteiras, infelizmente. Então, desde o investir em segurança para barrar a entrada, porque quanto mais oferta você tem, né, você tem a chance aí de ter mais gente se envolvendo com a questão das drogas. Mas antes de tudo isso, tudo passa pela educação, né? Porque muitas vezes o jovem ele entra na questão das drogas com a curiosidade de conhecer, de experimentar, de ver como é, né? Então, essa questão do tabu que nós temos de não falar sobre alguns assuntos hoje no Brasil é muito ruim, porque muitas vezes ela leva a essa curiosidade, né? De experimentar, de ver como é, e o jovem acaba não tendo como sair disso. E, de novo, o jovem ele precisa ter ocupações que, na verdade, sejam importantes para a sua formação. Então, quando eu defendo a escola em período integral, né, e poder ter o jovem um período tendo as aulas normais, num outro período podendo praticar esportes, podendo fazer atividades culturais, tudo isso eu acredito que são formas que nós temos de mostrar caminhos diversos, diferente da droga, para que o jovem não tente apostar nesse caminho como algo que seja bom para a sua vida. Gisela, voltando para a parte da cultura, hoje aqui em Mato Grosso, eu acho que está muito difícil para os jovens que estão começando, por exemplo, na parte da música, acesso a instrumentos e tudo mais, que às vezes nem todos têm uma condição boa de poder comprar os seus instrumentos ou poder ter uma oportunidade melhor, sabe, de gravar, por exemplo, uma faixa aqui em Cuiabá, Mato Grosso, é muito caro. Tem, por exemplo, eu que sou cantor, eu tive que sair daqui, ir para Goiânia e conseguir uma oportunidade lá, porque aqui eu não consegui. Entendeu? Tem algum projeto lá de Brasília que a senhora possa nos ajudar nessa questão? Eu tenho um projeto que eu chamo de projeto para o terceiro setor, né, que acredito que engloba essa questão cultural. Que é o quê? Na verdade, hoje existem pessoas com vontade aqui em Mato Grosso de poder ter um projeto desse, de incentivar novos músicos, né? Mas ela em si não tem lá os instrumentos também para poder dar essa porta aberta, para você ir gravar um CD, né? Gravar suas músicas. Então, o que acontece? O terceiro setor, nós temos uma proposta que é, primeiro, ajudar na regularização deles. Regularização é o quê? Hoje, para você criar uma associação, por exemplo, que vai prestar um serviço voluntário à comunidade, ela precisa registrar uma ata da sua diretoria, por exemplo. Isso hoje custa em torno de R$200. A pessoa já é voluntária, para ela ter que tirar do bolso, já fica mais difícil.
Mais do que isso, se manter regular é algo também que é burocrático, porque você precisa de advogado, precisa de contador. Então, é um custo anual que quem é voluntário não tem, porque ele já está prestando serviços aí comunitários. Então, a gente quer ter um gabinete aberto para poder essas associações se regularizarem, porque com isso nós temos condições de destinar recurso público, que seriam emendas parlamentares para esse tipo de proposta, né, com o incentivo a novos músicos possam acontecer aí por essas pessoas que são voluntárias nesse sentido e poderiam fazer esse trabalho. Eu acho que um ponto importante é da gente agradecer a sua escuta. Você tem uma escuta qualificada e essa representação de jovens que aqui está potencializa suas ações, seus projetos, né, no pleito a deputado federal. Ao encontro da pergunta do meu colega, eu consulto você, porque hoje as mulheres têm a questão também de empreender, de também querer se fortalecer no mercado. Em relação ao empreendedorismo feminino, tem algo que você pensou para nós mulheres nessa caminhada, especialmente para o jovem que está começando, né? Como é que você pensa sobre isso? Nós temos aí uma proposta que busca exatamente tratar da mulher empreendedora, né? Nós sabemos que hoje, e a pandemia também revelou ainda mais a criatividade, né, de cada um dentro de casa, podendo se virar aí para trabalhar e ter uma renda, né? Então, hoje tem muitas mulheres que trabalham aí, hoje nas mídias sociais, algumas, outras como cabeleireira, outras fazendo tortas, fazendo comida, né? Enfim, como costureiras, tem várias situações. E há uma necessidade de você ter um incentivo para isso. Primeiro, a capacitação, porque hoje estar no mercado não é simplesmente eu quero vender roupa e eu vou vender roupa. É importante você saber técnicas de venda, você saber qual o estilo de roupa que é melhor para a sua região, né? Então, tudo isso vem da capacitação. Então, primeiro, ter cursos para quem quer se empreender, para quem, né, quer aí se capacitar nesse sentido. E incentivar programas no estado que tenham aí incentivos de crédito, né, a juros baixos, para que você possa aí, na verdade, criar o seu primeiro negócio. Né? É isso, você precisa das primeiras máquinas para ser uma costureira, os primeiros equipamentos para ter um salão de beleza, e esse primeiro investimento é que é o mais difícil para começar. Então, ter linha de crédito com taxa de juros barata, ter uma carência para iniciar a pagar, é algo que nós estamos ali como que uma bandeira que nós vamos defender para que aconteça dentro dos municípios, né, e também no estado. A minha primeira pergunta, ela é sobre diversidade, né? A gente não falou sobre ainda esse tema. E o que eu tenho um olhar que eu tenho, né, sobre a diversidade é que a gente vive num país que é muito plural. A gente tem diversas pessoas, diversos tipos de situações, né? Enfim. E dentro da juventude em si, a gente tem uma diversidade muito mais aflorada, né? Uma diversidade de gênero, diversidade social, enfim. Como que você pretende, no seu mandato, né, abrir para essas diversos tipos de pessoas, né, diversos tipos de situações? O que você pretende ajudar? E aí é uma alegria eu lembrar também, né, que enquanto candidata a prefeita de Cuiabá, era a única candidata que tinha propostas para a comunidade LGBTQIA+, né? Então isso é uma coisa, um ponto positivo. Mas enquanto deputado federal, como que você pretende favorecer essa bandeira, né? Enfim, esses direitos? Respeitar a diversidade é algo que eu penso que um representante do povo tem que ter. Então isso, toda a comunidade LGBTQIA+, né? E agora mais algumas siglas aí, precisa saber que eu tenho esse respeito pela diversidade, né? Não é um tabu falar das diferenças, pelo contrário, eu acho que elas são importantes exatamente para reafirmar que elas existem, né? Nem os 5 dedos da mão são iguais, né? E nós precisamos respeitar essas diferenças. Então, a minha posição dentro do Congresso, ela pauta exatamente para isso, de respeitar as bandeiras, respeitar a luta, né? Sabendo que nós estamos num país que, infelizmente, existe sim uma marginalização nesse sentido, são as pessoas que mais sofrem preconceito, né? E isso tem que ser combatido, ora com leis, ora fiscalizando as leis que já existem para que isso não continue acontecendo. A gente percebe hoje que a aposentadoria está cada vez mais distante, né? Então você tem um jovem que começa a trabalhar às vezes muito cedo e não consegue imaginar quando vai se aposentar, se algum dia irá, né?
Então, eu queria saber o que você pensa sobre contribuição, sobre aposentadoria. Então, realmente, as regras aí da Previdência, com a última reforma que nós tivemos, elas ficaram, na verdade, bem complicado para se aposentar, né? E eu defendo uma reforma da última reforma da Previdência, né? Exatamente para que a gente possa reajustar algumas coisas, tanto na questão do tempo de contribuição, que tem que ser avaliado, porque nós temos, inclusive, algumas categorias que você não tem como aposentar, dependendo da idade que está, porque você não tem como ver um idoso fazendo serviço de segurança, por exemplo, não dá, né? Então, isso tem que ser pensado, de novo, aqui as diferenças precisam ser respeitadas, né? Mais do que isso, a gente precisa respeitar que o salário da aposentadoria, ele seja compatível com o tempo de contribuição que você tem. Porque imagina você trabalha bastante, você ganha durante a sua vida ativa 10 mil reais e você vai se aposentar no máximo com 3 mil reais. Como é que você vive num estilo de vida e você, na sua fase idosa, que você talvez até mais precisa, porque o plano de saúde é o mais caro que tem, a medicação que você toma é super alta, você vai ganhar menos do que você ganhou a vida inteira. Então, isso é algo que a gente precisa repensar, porque dignidade, ela tem que existir na terceira idade também, né? E hoje, infelizmente, o idoso acaba diminuindo a sua qualidade de vida porque diminui a remuneração quando ele vai se aposentar, e isso é algo que não dá para concordar. Gisela, a questão do turismo no nosso estado é pouco explorado. Eu queria saber se você tem algum projeto de incentivo ao turismo aqui no estado. Sim, né? Temos, até porque o nosso estado, né, nós temos muitas riquezas naturais, né, e que não são exploradas adequadamente. Né, falta muita infraestrutura, né, e falta, na verdade, esse incentivo para quem quer viver do turismo, né, porque vejam, você pega cidades como a nossa capital, né, Cuiabá, que é uma cidade que vive da prestação do turismo, e nós temos plenas condições, nós temos um rio Cuiabá, por exemplo, aqui, que poderia ser foco de muitas atividades aí dentro do turismo. Até hoje a gente não tem um passeio de barco pelo rio Cuiabá, se eu quiser andar de barco aqui para conhecer, né, os pontos na região ribeirinha, nós não temos isso, né? A orla nossa nunca conseguiu ir para frente nenhum projeto, né, de ter aí atrações culturais na orla, na beira do rio, para que a gente possa fazer, né? Os pontos turísticos hoje nossos, se você pesquisa na internet, é meio que por conta aí do que a própria iniciativa privada faz, mas não porque o poder público cria um roteiro turístico do que visitar em Cuiabá, do que visitar em Mato Grosso, né? Então o poder público precisa ter essas ferramentas de incentivo, né? E muitos locais, né, que nós poderíamos ter aí com muitas visitações. Vou dar um exemplo de Bom Jardim, em Nobres, né, que é lindo, né, talvez mais do que bonito, provocando aí nossos colegas de Mato Grosso do Sul, né, mas é tão lindo, né, e nós não temos nenhuma infraestrutura lá de estrada, não tem internet na cidade, você não tem pontos de apoio para os próprios guias turísticos poderem explorar as nossas belezas naturais. Então, há uma necessidade sim, isso está na nossa proposta como geração de emprego e renda, o turismo e a cultura sendo aí meios que nós podemos desenvolver para poder ampliar essa geração de emprego e renda no estado de Mato Grosso. Gisela, sobre essa criação de emprego e renda, eu queria saber como você poderia contribuir para o primeiro emprego dos jovens e também para a qualificação, porque muitos de nós não têm oportunidade de trabalho ou direitos dignos de condições de trabalho ou de benefícios que deviam estar ali na nossa posição. Eu lembrei da minha conversa com muitas mães aqui, principalmente da região da Baixada Cuiabana, Livramento, Poconé, na verdade, Santo Antônio de Leverger, né? Porque elas me falaram uma frase muito forte para mim, que ela falou assim, então, meu filho agora vai começar a ter que procurar um serviço, eu vou perder o meu filho. Eu falei, como assim perder o seu filho? Ela me disse, então, porque aqui não tem ensino superior, aqui não tem local para trabalhar e ele vai ter que ir para a capital, vai ter que ir para Várzea Grande, porque aqui não tem como ele continuar, se ele quiser aí ser alguém na vida. E aí você começa a pensar exatamente nessa questão do primeiro emprego. E eu trago isso para duas situações. Primeiro, a questão do ensino superior nosso, que está muito centralizado dentro do estado de Mato Grosso, na capital e em grandes
grandes cidades. Então você não tem um incentivo para o jovem ficar na cidade dele, o que é muito ruim, né? E algo que nós poderíamos desenvolver, que é também um trabalho, mas que hoje a maioria da juventude nem pensa nisso, porque na verdade não se tem um investimento, é na agricultura familiar, porque muitas dessas pessoas em cidades aí do nosso estado trabalharam a vida inteira os pais na agricultura familiar, né, que seria uma coisa que poderia passar de pai para filho, mas que hoje isso não acontece porque falta um investimento na questão da agricultura familiar, né, nesse incentivo local. E num segundo momento, em se tratando aí do primeiro emprego já na área urbana, nós precisamos de capacitação, né, da questão do jovem, né, porque o que acontece? O primeiro emprego ele já é uma dificuldade porque você não tem experiência, então a empresa fica com certo receio de poder te contratar e você também fica inseguro nesse sentido. E nós temos aí, né, o apoio, nós queremos dar um apoio para a criação de um grande projeto de incentivo ao primeiro emprego no Brasil, podendo incentivar as empresas a ter uma redução fiscal no sentido de admitir para o primeiro emprego, né, onde abririam muitas vagas, né, para o jovem aprendiz, o que a gente defende. Inclusive, há poucos dias passamos aí, quase queriam acabar com o jovem aprendiz, né, mas felizmente se manteve essa situação e que nós queremos sim que as empresas tenham incentivos, inclusive fiscais, para poderem admitir os jovens que estão na busca do primeiro emprego e trabalhar muito com essa capacitação, porque quem não emprega reclama que não está capacitado. E o jovem, ele também, a gente percebe muito claro essa insegurança de ir para o primeiro emprego sem saber o que e como fazer lá, né? Então, seria nesse sentido. Eu queria saber, quando se trata das mulheres que sofrem violência doméstica, o que você pensa sobre, ou você tem algum plano de lei para ampará-las? Infelizmente, nosso estado é um dos que mais cresce os índices de violência doméstica e o que a gente coloca, tivemos alguns avanços recentes no que se refere à legislação, né, as próprias delegacias da mulher, que hoje já tem um amparo melhor para a mulher que vai lá fazer a denúncia, porque antes você fazia, inclusive, a denúncia para homens, o que já era um choque para a mulher, no sentido de poder desabafar o que estava acontecendo e não tentar inverter de que a culpa era dela mesma de ter apanhado em casa, né? Então, quando eu falei aqui, inclusive da questão das creches, né? Ela tem a ver, o pensamento, com a questão da violência doméstica também. Porque primeiro a gente quer acabar com ela, né? Mas o acabar com ela passa muito também por essa questão de não gerar situações de crise, né? Que passa pelo desemprego, muitas vezes da impossibilidade de trabalhar, de uma dependência econômica da mulher. Tudo isso gera uma situação de ter que se submeter a várias situações ali dentro de casa que a mulher não escolhe, mas que passa por necessidade. Né? E com relação ao amparo, né, quando eu falei aqui de que Mato Grosso é um dos poucos estados que não tem um hospital da mulher, dentro da nossa proposta, o Hospital da Mulher ele seria especializado para esse tratamento da mulher que é vítima de violência doméstica, para recebê-la e poder dar o amparo, não só físico da agressão, mas mental, que é o que muitas sofrem aí quando passam por a questão da violência doméstica, né? Que é muito importante saberem que ela não é só física, né? Mas ela é principalmente mental. Anteriormente você comentou sobre fortalecer novos eixos econômicos, né? Quando a gente pensa no Mato Grosso, sempre vem à mente o agro. E aí você comentou então o turismo e a cultura. E eu achei bastante interessante, fiquei curioso para saber se você tem então outros segmentos que você pensa em fortalecer economicamente e como você trabalharia então esses dois pensando em geração de renda para o Estado. Primeiro ponto, é importante esclarecer, né, nós temos hoje vigente no Brasil a chamada Lei Candir. A Lei Candir é uma lei que ela incentiva o produtor a exportar nossa matéria-prima, né, ou seja, mandar a nossa soja, o nosso milho, o nosso algodão, o nosso gado para fora do país. Eles ficam isentos de impostos quando fazem isso. Então, isso faz com que poucas pessoas se beneficiem com isso, só os grandes produtores, porque eu exporto, mando para fora, né, e ganho o meu recurso, mas não divido com a população. Qual que é a nossa proposta inicial? Há uma necessidade hoje de termos uma alteração, né, na minha visão, de que pelo menos 30% da produção da nossa matéria-prima possa ficar aqui dentro do Estado
para industrializarmos esses produtos. Então, Cuiabá, por exemplo, onde nós tivemos a aprovação de uma ferrovia que vai passar por aqui, eu digo que esse trem não pode servir só para a gente ir lá tirar foto e falar, olha, o trem passa por aqui, né? Nós queremos muito que essa ferrovia passe e deixe parte da produção aqui, tendo incentivo fiscal para as empresas fazerem indústria. Porque Cuiabá, Várzea Grande, toda a Baixada, nós não temos espaço para plantar milho aqui, para plantar algodão, para plantar soja, mas nós temos espaço sim para indústria, né? Então eu penso que nós temos que aproveitar essa riqueza que Mato Grosso é, desse grande produtor, né, de grãos, de matéria-prima, para poder aproveitar parte dessa produção sim e trazer ela aqui para nossa cidade para poder a gente industrializar, né? Imagina nós temos indústria de tecido com o nosso algodão, né, de nós termos aí o óleo de soja, né, o milho que está fazendo tanta coisa com o milho hoje, para que nós possamos gerar emprego e renda. Então acredito que esse é um grande patrimônio que nós temos e precisamos desenvolver, né? E na área do turismo mesmo, que tem muito a ver com a questão ambiental, nós precisamos aí bater nessa questão da preservação ambiental, porque como eu disse, o Rio Cuiabá está sofrendo muitas ameaças, desde ter hidrelétrica no rio, de nós termos aí cada vez mais esse esgoto que cai no rio e não se tomam medidas eficazes para poder combater. O rio é um grande elo aí para o turismo dentro do nosso estado, não só o Rio Cuiabá, como o Rio Paraguai, né, e outros afluentes que nós temos aqui. É muito importante que a gente possa cuidar dessa preservação ambiental, o nosso próprio Pantanal, que poderia ser explorado melhor, né, dentro da questão do turismo, né, e hoje nós temos também essa riqueza gastronômica, né? A comida mato-grossense é deliciosa. Todos que vêm para cá ficam aí, todos ficam assim apaixonados pelo nosso peixe, a nossa Maria Isabel, né? A nossa farofa de banana. Então, isso são riquezas aí que nós precisamos sim explorar, né? Dentro dessa questão do turismo aqui em Mato Grosso. E já que você falou, por exemplo, dessa questão dos grandes produtores, e sobre a agricultura familiar? O que você teria de proposta para esse tipo de setor? A agricultura familiar aqui no nosso estado, isso é uma reclamação geral, né? Primeiro, a questão... o custo está ficando muito alto, porque em muitos lugares, para ter água para cultivar a agricultura familiar, sem incentivo, sem apoio do poder público, é muito ruim, né? A questão da assistência técnica, né? De técnicas para plantar, que reduzam o custo, né? Então, nós precisaríamos aí ampliar esse auxílio técnico por parte do poder público, de agrônomos técnicos irem até lá, né? Para fazer as plantações. Muitas hortaliças hoje que pegam pragas e se perde tudo por falta desse auxílio técnico de poder ter aquilo que combate de forma mais adequada, né? Nós precisamos programas federais como o Pronaf, por exemplo, que foram importantes para incentivar aí a agricultura familiar. Hoje a burocracia é muito grande, você exige fiador com o dobro da renda, do custo que você vai receber. Quer dizer, hoje a gente não consegue um avalista para um carro que a gente quer comprar, imagina para uma terra que você vai querer para plantar. Então é muito difícil hoje, né? O governo tem que ser o avalista do povo aí, do pequeno agricultor, para ele poder ter lá o trator para arar, ter a terra preta, né? Ter as sementes para plantar. Então a gente vai trabalhar com isso, para que a gente tenha uma reformulação no Pronaf, né? No âmbito federal, porque é um programa do governo federal, e a gente possa ter esse auxílio técnico aí à agricultura familiar, incentivando que as pessoas fiquem no campo sim, né? E só pegando o gancho aí da sua pergunta, a gente tem uma luta também para que os alimentos orgânicos passem a fazer parte da cesta básica, porque eles ficariam isentos de impostos, né? Hoje no mercado, entre um orgânico e outro que não é orgânico, a gente acaba fazendo a opção daquele que não é orgânico porque é mais barato, né? E infelizmente isso a gente leva menos qualidade para a mesa da nossa alimentação, que influencia na saúde e uma série de situações. Então nós precisamos sim que os alimentos orgânicos, que já têm um custo mais alto, né, eles fiquem aí isentos de impostos, como são os alimentos da cesta básica, para que a população também de menor renda possa ter acesso a esses alimentos de mais qualidade. Gisela, a gente vive num estado muito rico que é o Mato Grosso, mas infelizmente uma riqueza centralizada para poucas pessoas. Eu queria saber a proposta sua no cenário federal para a saúde no nosso estado, porque atualmente a gente vê
escândalos na saúde tem na nossa capital. Então, Matheus, importantíssima a sua pergunta, porque saúde é um dos assuntos que as pessoas mais têm perguntado, porque quem vive hoje exclusivamente do SUS tem presenciado a questão da má gestão dos recursos públicos. Eu digo que não falta dinheiro para a saúde, o que falta é uma melhor gestão para o remédio chegar na ponta, para o médico ter para atender, né? E algo que eu tenho pensado e eu proponho aí é que, na verdade, a gente torne pública a fila do SUS. Por que isso? Não sei se vocês já tiveram alguma situação na família de vocês, um amigo de vocês que precisou de uma cirurgia pelo SUS, de um atendimento pelo SUS. E na prática, o que acontece? Você não consegue se você não tiver alguém lá dentro que mexa os pauzinhos ou que trabalha dentro de um hospital desses, ou que é um vereador, que é um deputado, né? Há, infelizmente, um tráfico de influência para você ser atendido dentro do SUS. E quando a gente propõe tornar pública a fila do SUS, nós queremos que se crie uma espécie de um aplicativo em que o cidadão, quando ele for regulado, né, para ser atendido no SUS, ele saiba o seu lugar na fila. E ali ele fica sabendo se por dia está sendo atendido 2, se é 5 por semana, se é 10 por mês, e ele consegue calcular mais ou menos quando vai ser atendido e mais, fiscaliza se quem vai passar na frente é só um caso que é mais grave do que o seu, porque isso a legislação permite, ou se realmente é porque fulano está passando porque é amigo de cicrano, amigo de beltrano. Então, essa transparência nós precisamos, né? Não existe fiscal melhor que o próprio cidadão, então nós precisamos empoderar o cidadão para que ele possa fiscalizar aí esse acesso na fila e a gente acabar com essa situação que hoje muitas famílias, né, dependem de políticos porque ajudou a fazer a cirurgia do meu pai, conseguiu uma vaga na UTI para mim, então devem favores. Isso não é um favor, isso é um direito do cidadão e é por isso que a gente tem que lutar, né, para que seja respeitado o direito à saúde, que, como diz a Constituição, é um dever do Estado e é um direito de todos. Sempre que a gente olha nas campanhas, na propaganda eleitoral gratuita, estão lá os filhos das pessoas que a gente já elegeu, as mesmas pessoas se elegendo e, na grande maioria das vezes, são homens. O que pode ser feito para alavancar o poder das mulheres nas campanhas e nos cargos? Excelente pergunta, Maria, porque na verdade a gente tem sofrido essa situação de lutar por mais mulheres na política, mas a gente tem visto o quanto é grande essa dificuldade de chegar lá, né? Algo que nós defendemos, né, que está em prática, que é a questão de ter pelo menos um percentual que é obrigatório, sim, né, de mulheres em todos os partidos políticos para poder concorrer. Isso é importante. Mas a gente já viu que não é o suficiente, porque muitas vezes eles convidam as mulheres para fazer parte das chapas, para concorrerem às eleições, só que na hora de ajudar essas mulheres para realmente ganharem as eleições, essa ajuda não chega. Então acaba aí participando para poder formar o grupo, mas não ganham as eleições. Nesse ano, pela primeira vez, tem um incentivo novo, que é para as mulheres aí, aquilo que cair realmente na conta das mulheres, o partido vai ter em dobro aquilo que investiu nas mulheres para a política. Isso já foi muito bom, porque a gente começou a ver que os partidos começaram realmente a depositar maior valores para as mulheres trabalharem a campanha. Né? Por outro lado, o que nós entendemos que ainda é necessário e vai ser uma luta minha no Congresso? Para que a gente consiga um percentual de mulheres eleitas, para que realmente a gente possa aí ter as mulheres não só concorrendo, participando das eleições, mas que realmente a gente tenha um percentual mínimo de mulheres que possam ocupar o mandato, ocupar a cadeira, né? Então essa é uma briga que a gente vai ter. E algo que nós precisamos aí trabalhar, né? Que a política ela não seja incentivada só no período eleitoral. Mas, por exemplo, muita gente nova não entra na política porque o período é muito curto. Então, é muito comum que o eleitor, nesse momento, lembre aquelas mesmas figurinhas carimbadas de sempre, né? E ficam até com receio de apostar nos novos, porque há um tempo muito curto na TV, por exemplo, para você poder expor suas ideias, né? E aqueles novos ficaram aí, aqueles antigos ficaram 4 anos fazendo bem ou mal uma propaganda, e os novos não. Então, pensar em um tempo maior para as mulheres dentro do período de campanha, para poderem aí apresentar suas propostas, é algo que nós precisamos repensar. Bom, Gisela, entendendo um pouco das suas propostas, me parte uma curiosidade que é querer saber o que você enxerga hoje como urgente a ser sanado, isso em prol da população.
Eu entendo, consegui compreender parte das suas propostas, aquilo que você apresentou, mas o que você vê hoje como urgente? O que você vê como importante para estar ali deixando como prioridade? Hoje, ouvindo muitas pessoas, né, tendo contato com as pessoas, a maior demanda ela é realmente na saúde, porque a saúde não espera. Né? A saúde não pode mais ser tratada como não sendo a prioridade de todos nós brasileiros. E o SUS é um grande legado que nós temos, né? E que precisa funcionar corretamente. Então, eu penso que de todas as propostas que eu tenho, né, o meu maior investimento na fiscalização, em cobrar que os recursos sejam aplicados da forma correta, que o cidadão realmente tenha transparência no seu atendimento, né, é no setor da saúde. Em relação aos estupros e assédios, onde as adolescentes mulheres sofrem mais, o que você fará em relação a isso? Nós conseguimos recentemente algumas legislações já que tratam da punição do assédio, né? O que hoje ainda é muito difícil de nós conseguirmos é fazer as constatações desse tipo de crime que acontece, né? Porque o assédio, seja ele moral, seja ele sexual, ele na verdade é um crime, né? E o que hoje muitas vezes é preciso também trazer à tona é informação, é um primeiro ponto. Eu penso que nós precisamos trazer esses assuntos que acontecem muito no privado, torná-los públicos para as pessoas saberem o que é realmente o assédio, né? Como ele é constatado no dia a dia, porque dessa forma a gente consegue, às vezes, evitar alguma conduta que alguém acha que é normal fazer e não é normal fazer, e uma situação também daquele que é vítima desse tipo de situação tem mais munições para poder denunciar e cobrar que aconteça, né? Então nós precisamos de um preparo também das nossas autoridades, desde policiais, desde delegados, de escrivães de polícias que recebem esse tipo de denúncia, para que realmente estejam preparados no recebimento desse tipo de denúncia e possam buscar ali a solução, né, junto à pessoa que é vítima, né? Então nós precisamos de preparar o poder público para isso, né, e o próprio cidadão para se empoderar dessa informação e saber exigir e cobrar, né, dos infratores isso que está sendo feito de errado. O colega levantou a questão de que Mato Grosso é um estado muito rico, que concentra essa riqueza na mão de poucas pessoas. Então eu queria saber quais são as suas propostas para a distribuição de renda no estado. A questão da distribuição de renda, ela começa, primeiro, nós não podemos deixar da assistência social ser forte, porque existem pessoas que estão passando fome hoje, e você falar que vai capacitá-la para o emprego, isso por si só, né, não supre essa necessidade. Então, os programas de assistência sociais, hoje, que são feitos, numa grande maioria, pelos municípios, eles precisam ser fortalecidos, né? E um segundo passo, quando a gente fala da política de geração de emprego e renda, né, você consegue ter uma renda melhor quando você tem uma qualificação melhor. Então, isso passa pela educação, passa pela capacitação do mercado de trabalho, né? Nós falamos das nossas propostas de escolas técnicas também, né? Porque existem essa necessidade, por exemplo, do emprego, ela não espera você terminar o seu curso superior, por exemplo, para trabalhar. Você começa isso muito mais cedo, na sua juventude. E as escolas técnicas existentes em maior número, como é o IFMT, né? Eu falo do IFMT porque, como eu estou na área federal, né, como candidata, é a escola técnica que teria que ter mais vagas para poder auxiliar nessa capacitação técnica, porque assim você tem condições de ter um currículo melhor, uma capacitação melhor para poder ter aí mais emprego, né, que realmente gerem um salário melhor para você, né? E nessa questão da distribuição de renda, aquilo que a gente falou, né, hoje, como nós não temos atividades no estado, por exemplo, da indústria, né, de um comércio mais forte, ou seja, precisa todo o estado, de alguma forma, distribuir essa riqueza com mais empregos, mais indústrias, né, mais oportunidades de bons salários, para que você veja a população saindo aí só do assistencialismo, quando a gente fala, inclusive, né, do Auxílio Brasil, né, do atual Auxílio Brasil, que tem muita gente dependendo disso, né? Então, há essa necessidade dos governos investirem nessa formação de geração de emprego dentro do estado de Mato Grosso. Muitos falam que o futuro está nas mãos dos jovens, mas eu acredito que um dos atos de você se preocupar com o futuro é você ir na urna e colocar o número do seu candidato em uma pessoa que é honesta, que é capacitada. E eu acredito que você é essa pessoa, e por isso eu vou digitar 4440 na urna.
Mas olhando essa perspectiva de futuro, como vai ser o Mato Grosso daqui a 4 anos após a sua gestão, caso eleita? Primeiro, agradeço pela declaração do voto, né? E sei que é seu primeiro voto, então isso para mim é muito forte e a responsabilidade aumenta. Mas quero dizer para você, e a gente tem que ser muito pé no chão, né, de que nós temos grandes desafios pela frente. Né? Um deputado federal não é como um presidente da República ou um governador do estado que ele faz as mudanças de imediato acontecerem. Mato Grosso é um estado que tem 8 vagas para deputado federal, enquanto São Paulo, por exemplo, por causa da população que tem 70 vagas de deputado federal. Então, é uma diferença muito grande lá. Mas o que eu tenho como me comprometer é de que nós temos 40 propostas concretas para Mato Grosso. Nós não vamos chegar no Congresso e pensar o que nós vamos fazer por Mato Grosso, porque nós já pensamos. Nós vamos buscar parcerias dentro do Congresso, dentro da Câmara Federal, para conseguir aprovar os projetos que são bons para Mato Grosso. Né? Então o que eu posso me comprometer é que em 4 anos você vai ter uma voz atuante dentro da Câmara Federal, sabendo o que é bom para Mato Grosso, o que é importante para Mato Grosso e lutando por elas. E vamos tentar aí, dentro do nosso conhecimento, da mesma energia que nós já lutamos por muitos direitos em Mato Grosso, conseguir aí aglutinar o maior número de deputados com as bandeiras que nós temos para Mato Grosso, porque com certeza isso vai ser bom para Mato Grosso e vai ser bom para o Brasil.